Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 12 de março de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Mísseis britânicos esmagam indústria russa. Nesse episódio nós vamos revelar os detalhes do ataque ucraniano com mísseis britânicos Storm Shadow, que devastou a fábrica microeletrônica Kremlin EI. E eu acho que eu tinha falado já sobre esse ataque, mas eu vou dar mais detalhes agora. E a questão geopolítica, como é que ficou Rússia versus Grã-Bretanha, que ela está protestando. Essa fábrica fica na cidade de Briansk. Moscou reage com fúria, culpa o Reino Unido, promete um novo nível de destruição humana. Então ela está protestando porque foram usados os mísseis britânicos. Enquanto isso, a cidade de Sochi, vou falar sobre esse assunto também, esse eu não tinha falado ainda, vive um caos sem precedentes sob ataques de drones e a infraestrutura de gás russa corre perigo de colapso. Esse é um outro assunto também desse vídeo aqui, mais alguma coisa que a gente vai explorar ali, né? Na sequência, digo, mais em frente. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se nesse canal, aqui você vê a verdade, isso é muito importante, e peço também a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários, eu conto com vocês. Muito obrigado. A guerra na Ucrânia atingiu um ponto de ruptura diplomática, né? Diplomática e militar, né? Entre os dias 10 e 11 de março de 2026, são os principais assuntos que aconteceram, que eu vou colocar aqui para vocês. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia emitiu um comunicado oficial carregado de ameaças, prometendo um nível fundamentalmente novo de destruição e baixas humanas. Estava esbravejando e dizia que vai matar mais gente, né? Que vai fazer mais destruição, porque está brabo com a Grã-Bretanha, com o Reino Unido. E o estupim para essa fúria foi o uso de mísseis de cruzeiro britânicos Storm Shadow contra o coração da indústria tecnológica militar da Rússia. O alvo foi a fábrica Kremlin EI, localizada na região de Briansk. Esta unidade não é um alvo qualquer. Ela trata-se de uma das maiores produtoras de microeletrônica da Rússia, responsável por fabricar semicondutores e componentes essenciais para os sistemas de orientação dos mísseis que a Rússia utiliza para bombardear as cidades ucranianas. Afirmando que a Ucrânia seria incapaz de operar armamentos tão sofisticados sem o envolvimento direto de técnicos e inteligência da OTAN, o que ela está enganado, que antes dos britânicos cederem esses mísseis para a Ucrânia, os ucranianos passaram 6 meses, isso há 2 anos atrás, um pouco mais, no Reino Unido, em campos de instrução militares do Reino Unido, aprendendo como opera esse equipamento, assim como outros equipamentos que foram doados pelo Reino Unido e pela França também, eles têm passado o tempo necessário para aprender. Assim como os F-16, por exemplo, eles foram aprender a pilotar nos países onde estavam doando esse equipamento. Ou seja, a Rússia está desesperada, está perdendo a guerra, sofrendo prejuízos e não sabe o que fazer. Para o governo russo, a Grã-Bretanha ultrapassou todas as normas de direito internacional, né? A única que segue as regras do direito internacional é um cinismo, né? Ela invadiu a Ucrânia porque era a regra do direito internacional. São criminosos cínicos, né? E, e tornando-se... E aí ela disse que a Grã-Bretanha é coautora direta de um ataque que, segundo a nota do Kremlin, resultou em vítimas civis, enquanto a diplomacia russa acusa o Ocidente de sabotar futuras negociações de paz. O campo de batalha mostra uma Ucrânia cada vez mais audaciosa e precisa, acerta mais no alvo, né? E na realidade é um desespero, porque a Rússia está perdendo terreno, inclusive, na linha de frente, né?
E na mesma noite também, na noite de 10 e entre a madrugada do dia 11 de março, de ontem, uma onda de ataques coordenados varreu os territórios ocupados, né? O Estado-Maior ucraniano informou a destruição de mais um sistema de antiaéreo Buk M1, que já tinha sido divulgado um outro, agora a semana passada, né? Então, mais um foi destruído na região de Zaporizhia também, acho que o outro também foi em Zaporizhia. E esse sistema, um veterano da era soviética, foi modernizado pela Rússia, é fundamental para a defesa de médio alcance, e sua perda abre buracos críticos no escudo defensivo dos moscovitas. Além disso, a infraestrutura logística russa em Berdiansk foi severamente atingida com a detonação de depósitos de petróleo e lubrificantes essenciais para a movimentação das colunas blindadas. Na Crimeia, o golpe foi ainda mais profundo. Só quero fazer um parênteses, Berdiansk. Seguido, esse tipo de ativos têm sido destruídos em Berdiansk, em Kursk, em Belgorod. É que eles têm mais de um depósito, ou seja, de munições, de combustíveis. E a inteligência militar ucraniana, o RUR, né, está sempre de olho, está sempre procurando. E quem está procurando bastante esse depósito em Berdiansk foi identificado pelos partisãs, né, do grupo Atesh. Aí eles passaram para o RUR passou para o exército ucraniano e eles foram lá e bum, explodiram, não tem mais munição e lubrificante, só fumaça e cheiro de combustível queimado, foi destruído o depósito. As forças de operações especiais da Ucrânia desmantelaram a estação de radar, outra da estação de radar em Sevastopol. Sevastopol é uma área que os russos pretendiam fosse muito protegida, então lá sempre tem muitos sistemas antiaéreos S-400, S-300, o S-400 Triumph, né, que é o mais avançado, é a versão mais nova do S-400, que eles se propunham que fosse um S-500, mas não conseguiram fazer, fizeram umas melhorias no S-400, então chamam S-400 Triumph. E esse sistema de radar justamente é desses equipamentos, 64 NS6E, foi destruído também agora na madrugada do dia 11, ou seja, essa madrugada de ontem, hoje é dia 12, na madrugada de ontem. Esse equipamento é o cérebro por trás dos temidos sistemas de defesa S-400 e S-300. Sem esse radar, a antena, né, acho que eu já tinha falado para vocês, o radar, pode deixar o S-400 lá que ele está cego, né? Não vai ver nada, não vai saber onde atirar e não vai conseguir ver os mísseis ou drones que estão vindo para destruí-lo. Então, deixa as bases naval de Sevastopol cada vez mais vulnerável. Vídeos divulgados também mostram a aniquilação de um posto de comando de uma brigada de fuzileiros ali na região entre Advivka e Bakhmut. Operação que contou com apoio direto de partisãs também e que era um movimento de resistência que eu já citei para vocês. Enquanto o Donbass ardia, o pânico chegava a Sochi. Sochi é a joia do Mar Negro para o ditador da Rússia, é refúgio de férias dele lá, e o prefeito da localidade, chama-se Andrei Proshunin, relatou um ataque de drones de duração sem precedentes. Ele disse que foi um ataque que durou por quase 24 horas. O aeroporto de Sochi foi fechado, é um aeroporto internacional. Vocês lembram que lá foram sediados os Jogos de Inverno, há anos atrás, antes de começar a guerra. Não, antes de começar a guerra foram na China, mas já sediaram, acho que antes dos da China, foram sediados ali. É menina dos olhos de Putin. Embora Putin tenha a sua residência caríssima, lá sua mansão, sua residência, relatos indicam que ele está evitando ir à região por questões de segurança, uma vez que as defesas aéreas russas foram forçadas a agir sobre áreas residenciais para abater aeronaves não tripuladas ucranianas. Para completar o cerco estratégico, a Rússia agora acusa Kiev, né, a capital da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky, de planejar a sabotagem de gasodutos do Turk Stream, ou seja, que levam gás
para a Turquia e Blue Stream no Mar Negro. A Gazprom afirmou ter repelido 12 ataques contra as instalações nas últimas 2 semanas. Gazprom é a empresa de energia da Rússia, que administra, vende, transporta gás e petróleo da Rússia, né? E aí ele disse que eles defenderam, inclusive, contra as estações de compressão, Ruskaya e Beregovaya, né? Então eles dizem que repeliram 12 ataques contra essas 2 estações de compressão. Esses gasodutos são as últimas artérias de fornecimento de gás russo para a Europa, que passa pela Turquia. Ainda tem um ramal, então, que vai pela Turquia, chegando a países que são os 2 únicos países europeus, eles são pró-Putin. Eu até acho interessante eles estarem na União Europeia, não terem sido expulsos, porque eles são pró-Rússia soviética, eles são pró-Putin. A Hungria e a Eslováquia sofreram muito na mão dos soviéticos, mas sem seus dirigentes atrasados, primitivos, tais como os russos, que apoiam o ditador da Rússia. Moscou utiliza essas acusações para tentar influenciar a opinião pública internacional, bem como as mesas de negociação, enquanto a Ucrânia mantém o silêncio operacional sobre as operações contra a infraestrutura energética da Rússia. Para concluir, o cenário descrito no dia 11 de março de 2026, ontem, né, revela uma Rússia acuada em sua própria casa e em seus ativos estratégicos. Desesperada e está protestando, achando-se que ela segue o direito internacional. Mas a Grã-Bretanha não segue, a Ucrânia não segue, ninguém mais segue. A destruição da fábrica Kremlin-EI é o cegamento dos radares, e o cegamento dos radares na Crimeia não são apenas perdas materiais, são golpes no centro nervoso da capacidade de retaliação de Moscou. A ameaça russa de um novo nível de guerra que ela fez agora contra a Grã-Bretanha, né, contra o Reino Unido, demonstra desespero diante de uma Ucrânia que é armada com tecnologia ocidental e inteligência de guerrilhas, né, inteligência dos partisãs, está conseguindo ditar o ritmo do conflito, levando a guerra para dentro das cidades turísticas, como Sochi, ou seja, com isso ela espanta o turismo na região, e das indústrias vitais do agressor criminoso russo. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, deem um like, inscrevam-se, é muito importante, e vamos continuar juntos para vocês verem como vamos terminar essa guerra, vamos acompanhar juntos. E os desdobramentos também, diariamente. E peço a todos que compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.